Bom dia, professor. Meu nome é Paulo Vinícius, sou aluno da Unifecaf. Hoje eu vou fazer a apresentação do projeto de gerenciamento de estoque, né? Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são muitas coisas, acho que o vídeo vai ficar muito grande. Mas, enfim, começando a partir do princípio, que seria a explicação do porquê e da importância, né, desse gerenciamento de estoque. Bem, pelo nome já se diz, né? A gente vai gerenciar ali as entradas de produtos que que entram ou saem desse estoque, né? Isso garante o quê? Garante segurança, garante perda, né? A gente não ter perda dos produtos. Enfim, nesse projeto a gente também consegue, inclusive, né, ter ali um gerenciamento de quem foi que efetivou quem, quem fez o gerenciamento desse estoque, né? Então a gente consegue ter um controle de usuário, das movimentações e de entrada e saída de produtos. Bem, as tecnologias que foram utilizadas foram Python como linguagem principal, o Tkinter para fazer como se fosse uma interface para a gente não ter que desenvolver um HTML, um CSS, um JavaScript, visto que eu acho que o intuito aqui não seria a parte tão gráfica, e sim mais a lógica por trás utilizada, né, para a gente poder gerenciar esses produtos. E ele é muito fácil, ele é fácil a integração com o Python. É como se fosse nativo, então, enfim, mais fácil de utilizar. E pensando nessa ideia, o SQLite, porque ele tem uma integração extremamente fluida com o Python, então a gente consegue também utilizar ele. Então eu usei o SQLite como banco de dados. Bem, a organização aqui foi em módulos, então, enfim, para separar as responsabilidades. Se o senhor ver aqui, eu tenho o meu database, que seria o meu banco de dados, os meus úteis aqui, enfim, no meu database eu faço a conexão, aqui eu consigo verificar se já existe usuário, se não, cria um usuário, e no caso aqui, essas seriam as tabelas criadas, enfim, aqui que vai acontecer a mágica para para criar as tabelas no banco, né? Bem, o security, que ele basicamente vai fazer como se fosse a parte de segurança, que ele vai, no ato do cadastro do profissional, vamos dizer assim, ele, na hora que ele for colocar a senha, então ele vai ter não uma a senha não vai ser registrada no banco de forma se ele colocar a senha 1, 2, 3. Ele vai criar um hash, isso vai ser para a gente ter uma segurança maior. Caso o banco seja hackeado, o invasor ele não vai conseguir ver a senha do objeto em si, né? Vai estar lá um hash gigantesco. Enfim, então aqui foi feita uma organização por módulos. Ah, Bem, aqui no database, aqui no. Eu vou falar do database tanto do DB quanto do Python, né? Aqui ele faz de fato a criação deles. E o que é que foi criado neles? Aí a gente vem para cá porque a conexão já está feita. Bem, ele vai criar três tabelas: a tabela de usuários, a tabela de produtos e a tabela de movimentos, né? Que aqui a gente vai conseguir ter uma visualização de quem foi que fez a exclusão ou a adição do produto. Aqui do produto em si, para identificar qual produto foi adicionado, e o usuário, quem é esse usuário, tá bom? Aqui é porque eu saí excluindo porque eu estava fazendo os testes. Eu vou excluir esse aqui também para a gente poder fazer de forma mais, né, aqui ao vivo. Enfim, então foram essas tabelas utilizadas. Ah, Bem, a parte de segurança, né? Eu já comentei aqui que o sistema eu criei para que quando a gente executasse o Python, o main.py ali, ele vai criar já vai criar um usuário administrador automático, né? Para a gente poder começar ali o nosso projeto. Quando ele vem fazendo aqui, ele joga nesse hash do password, ele joga a variável password para o hash aqui, e ele faz uma criptografia, retornando assim um hash gigantesco, né? E ele adiciona isso no banco de dados. Se observar bem aqui embaixo, ele já faz essa parte aqui, ó. Só um segundo. Bem aqui, ó. Então, ele verifica se tem usuário, né? Aí ele pega todas as credenciais do label e joga aqui para dentro.
Só que aqui ele faz o seguinte, ele vai inserir o nome, o password e a role. Só que o password aqui, aqui eu estou colocando na mão mesmo, de fato, né? Pra gente já ter um administrador. Então, ele vai ser o admin, só que ao invés de passar o password, ele passa o hash password, colocando como variável admin123. E a role dele é admin, para a gente poder ter essa diferenciação. Então, quando a gente for ver aqui em security, o hash password, na verdade, ele só está pegando a variável aqui e retornando esse hash gigante. Então, quando ele for adicionar lá no banco de dados, na verdade, ele vai estar adicionando um hash e não senha admin 123. Perfeito? Bem, como é que vai ser o fluxo, né? O fluxo vai ser, a gente vai iniciar esse projeto, essa aplicação. A gente vai, logo de cara, ele já vai criar todas essas tabelas para a gente. Caso elas já estejam criadas, elas não são criadas, né? Mas caso elas não sejam criadas, elas vão ser criadas. Ele também vai fazer essa verificação se o usuário já existe. Se ele existir, já vai executar esse aqui primeiro, né? Beleza. E a gente vai ter a tela de login, a gente acessa e começa. Aí a gente vai fazer adicionar aqui alguns produtos. E aí a gente vai fazer essa verificação no banco de dados. Então vamos lá. A gente vai acessar aqui o Python. Ele vai abrir essa caixinha para nós, como se do Tkinter, né? Aqui a gente vai colocar a senha que a gente fez, né? admin123. A gente entra, ele fala bem-vindo ao sistema com perfil admin. Então a gente vai adicionar, a gente vai para a aba de produtos e a gente vai adicionar. Lembra que não tinha nenhum produto adicionado. Na verdade tinha um, mas eu excluí. Então ele vai ver aqui e não vai trazer nenhum produto para nós. Então, a gente vai adicionar, por exemplo, um teclado com quantidade mínima 1, ou com quantidade de 1, e a quantidade mínima 1. Salvei o produto, ele já vem para cá, por quê? Porque ele adicionou no banco. E essa partezinha, ele faz justamente um select nessa tabela. E aí mostra aqui também, né? Então vamos adicionar outro, um mouse, né? E a gente vai colocar como quantidade 1, 2 aqui também, um monitor, 1 e 1. E, enfim, aí aqui a gente consegue ver a mágica acontecendo, né? Então, se a gente colocar isso aí, beleza. Então aqui ele fez o registro da nossa ele fez o registro dos nossos produtos. Bem aqui na tabela de usuários, ele fez o nosso registro do usuário quando a gente executou a aplicação. Bem, e acho que basicamente é isso. A gente consegue ter ali, fazer um login, a gente consegue fazer adicionar ele vai identificar a role do usuário. A gente vai conseguir adicionar os produtos, né? Enfim, ter esse gerenciamento de estoque aí. Bem, espero que tenha gostado. E é isso. Obrigado, professor.